1984, George Orwell. Parte 2, capítulo 5. Sim tinha desaparecido. Certa manhã ele faltou ao trabalho. Algumas pessoas comentaram sem querer sobre a ausência. No dia seguinte, ninguém falou no assunto. No terceiro dia, Winston foi à recepção do departamento de registros para olhar o quadro de avisos. Um deles mostrava uma lista impressa dos membros do comitê de xadrez, do qual Sim participava. Parecia quase exatamente a mesma de antes. Nada estava arriscado, mas com um nome a menos. Bastava. Sim tinha cessado de existir. Ele nunca existira. Fazia muito calor. No ministério labiríntico, as salas sem janelas e com ar condicionado mantinham a temperatura normal, mas do lado de fora as calçadas chamuscavam os pés, e a caatinga no metrô nas horas de pico era um horror. Os preparativos para a Semana do Ódio seguiam a todo vapor, e as equipes de todos os ministérios faziam hora extra. Procissões, encontros, paradas militares, palestras, trabalhos de cera, exibição de filmes e propagandas de teletela precisavam ser organizados. Estandes deviam ser montados, efígies construídas, lemas cunhados, canções escritas, rumores lançados, fotografias falsificadas. A unidade de Júlia no departamento de ficção fora excluída da produção de romances e estava produzindo às pressas uma série de panfletos com atrocidades. Winston, além do trabalho regular, passava longos períodos, todos os dias, pesquisando edições antigas do Times, alterando e floreando as notícias que seriam citadas nos discursos. Tarde da noite, quando as multidões desordeiras de proletas enchiam as ruas, a cidade ficava sob certa tensão. As bombas caíam com mais frequência do que nunca, e algumas vezes ocorriam ao longe explosões tremendas, que ninguém conseguia explicar, e sobre as quais corriam rumores insanos. A nova melodia, que seria o tema da Semana do Ódio, Canção do Ódio, já tinha sido composta e era executada sem pausa nas teletelas. Tinha um ritmo selvagem, semelhante a um latido, que não poderia ser exatamente chamado de música, mas lembrava a batida de um tambor. Rugida por centenas de vozes e acompanhando passos em marcha, era aterrorizante. Os proletas gostaram, e nas ruas de madrugada, ela competia com a ainda popular. Foi só uma bobagem, uma fantasia. Os filhos dos Parsons tocavam-na durante todas as horas do dia e da noite, insuportavelmente, usando um pente e um pedaço de papel. As noites de Winston estavam mais cheias do que nunca. Equipes de voluntários organizadas por Parsons preparavam a rua para a Semana do Ódio, pregando bandeiras, pintando cartazes, instalando mastros nos telhados e estendendo arames que receberiam as flâmulas de um lado ao outro da rua. Parsons se gabava de que somente as mansões Vitória exibiriam 400 metros de faixas. Ele estava em seu ambiente natural e feliz como uma cotovia. O calor e o trabalho manual haviam até lhe concedido um pretexto para usar calções e camisa aberta durante as noites. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, empurrando, puxando, serrando, martelando, improvisando e animando todo mundo com provocações camaradas, exalando por todas as dobras do corpo o que parecia ser um estoque infinito de suor acre. Um cartaz novo apareceu de repente em Londres inteira. Não tinha legenda e representava simplesmente a figura monstruosa de um soldado eurasiano,
com 3 ou 4 metros de altura. Andando para a frente com o rosto mongol inexpressivo e botas enormes, uma submetralhadora apontada a partir do quadril. De qualquer ângulo que se olhasse para o cartaz, a boca da arma, ampliada pelo sombreamento, parecia estar apontada diretamente para você. Ele foi colado em cada espaço livre de todos os muros, superando até os retratos do grande irmão. Os proletas, sempre indiferentes à guerra, estavam sendo arrastados para um de seus periódicos frenesis de patriotismo. Como que para harmonizar com o clima geral, as bombas vinham matando mais gente do que de costume. Uma caiu em um cinema perto de Stepney, enterrando centenas de vítimas entre os escombros. A população inteira do bairro apareceu para o cortejo e o longo funeral, que durou muitas horas. Foi, na verdade, um encontro de indignados. Outra bomba caiu em um terreno baldio, usado como parquinho, e dúzias de crianças foram carbonizadas. Houve mais demonstrações de revolta. Uma efígie de Goldstein foi queimada. Centenas de cópias do cartaz do soldado eurasiano foram rasgadas e jogadas às chamas, e uma quantidade de lojas foi saqueada durante os tumultos. Depois, correu um boato segundo o qual espiões estavam direcionando as bombas por meio de ondas de rádio, e um casal de idosos suspeito de ascendência estrangeira teve a casa incendiada e morreu asfixiado. No quarto acima da loja do Sr. Charrington, quando conseguiam ir para lá, Julia e Winston se deitavam lado a lado na cama despojada sob a janela aberta, nus para tentarem se refrescar. O rato nunca mais voltou, mas os percevejos haviam se multiplicado hediondamente no calor. Não parecia importar. Sujo ou limpo, o quarto era o paraíso. Assim que chegavam, eles borrifavam tudo com pimenta comprada no mercado negro. Arrancavam as roupas e faziam amor com os corpos suados. Depois adormeciam e acordavam para descobrir que os insetos haviam se unido e se preparavam para o contra-ataque. 4, 5, 6, 7 vezes eles se encontraram durante o mês de junho. Winston abandonara o hábito de beber gin a todo momento. Parecia ter perdido a necessidade daquilo. Engordara e a úlcera varicosa cedera, deixando apenas uma cicatriz marrom na pele acima do tornozelo. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Seus ataques de tosse pela manhã haviam parado. O processo da vida já não era insuportável. Ele não tinha mais nenhum ímpeto de fazer caretas para a teletela, nem ganas de gritar palavras sujas a plenos pulmões. Com a garantia de um esconderijo, quase um lar, não parecia tão difícil marcar encontros frequentes e demorados. O importante era que o quarto sobre a loja de antiguidades existia. Saber que ele se encontrava ali, inviolável, era quase igual a estar lá dentro. O quarto era outro mundo, uma versão de bolso do passado, onde animais extintos podiam andar. O Sr. Charrington, pensou Winston, era outro animal extinto. Normalmente ambos paravam para conversar por uns minutos antes de Winston subir a escada. O velho parecia raramente ou nunca sair, e em contrapartida tinha pouquíssimos clientes. Levava uma existência fantasma entre a loja minúscula e escura e uma cozinha ainda menor nos fundos, onde preparava as refeições e que continha, entre outras coisas, um gramofone inacreditavelmente antigo, com uma trompa enorme. Ele parecia grato pela oportunidade de conversar. Circulando em meio aos itens sem valor, com o nariz comprido, os óculos de lentes grossas e os ombros curvados na jaqueta de veludo, o Sr. Charrington
tinha sempre o ar vago de um colecionador, mais do que de um comerciante. Com algum entusiasmo que lhe sobrara, ele pensava uma ou outra porcaria. Uma rolha de cerâmica, a tampa pintada de uma caixa de rapé quebrada, um relicário de ouropel contendo mechas de cabelo de um bebê há muito morto, sem jamais pedir a Winston que comprasse, somente que apreciasse. Conversar com ele era como ouvir o tilintar de uma caixinha de música antiga. Ele havia arrancado das profundezas da memória mais alguns fragmentos de rimas esquecidas. Havia uma sobre 24 melros, outra sobre uma vaca com o chifre torto e ainda outra sobre a morte do pobre Cock Robin. Ocorreu-me que você poderia ter interesse, ele dizia, com uma breve risada depreciativa, sempre que mostrava um novo fragmento, mas nunca conseguia se lembrar de mais do que uns poucos versos de cada rima. Julia e Winston sabiam, e de certa forma nunca lhe saía da cabeça, que esses acontecimentos não poderiam durar muito. Em certas ocasiões, o fato da morte iminente parecia palpável como a cama onde se deitavam. E então eles se apertavam um contra o outro em uma espécie de sensualidade desesperada, como uma alma condenada que se agarra ao último pedaço de prazer, quando o relógio está a 5 minutos de bater as horas. Mas havia também ocasiões em que tinham a ilusão não apenas de segurança, mas de permanência. Enquanto estivessem naquele quarto, sentiam que nenhum mal poderia atingi-los. Chegar lá era difícil e perigoso, mas o quarto em si parecia um santuário. Como quando Winston vira o coração do peso de papel, com a sensação de que seria possível entrar naquele mundo de vidro, e uma vez lá dentro, deter a passagem do tempo. Com frequência eles se permitiam devaneios sobre fugas. A sorte duraria indefinidamente e ambos levariam adiante a paixão secreta pelo resto de suas vidas naturais. Ou Catherine morreria, e por meio de manobras sutis, Winston e Julia conseguiriam se casar. Ou cometeriam suicídio juntos. Ou iriam desaparecer, mudar de aparência até ficarem irreconhecíveis, aprender a falar com o sotaque proletário, obter empregos em fábricas e levar a vida despercebidos em uma viela secundária. Tudo isso era bobagem, como ambos sabiam. Na realidade, não havia escapatória. Mesmo o único plano possível, o suicídio, eles não tinham intenção de levar a cabo. Segurar as pontas dia após dia e semana após semana, construindo um presente que não teria futuro. Parecia um instinto invencível, assim como os pulmões sempre absorvem a inspiração seguinte, desde que exista ar disponível. Algumas vezes falavam também sobre se envolver em rebelião ativa contra o partido, mas sem nenhuma noção de como dar o primeiro passo. Mesmo que a fabulosa irmandade fosse real, ainda havia a dificuldade de encontrar o caminho até ela. Winston contou sobre a estranha intimidade que existia, ou parecia existir, entre ele e O'Brien, e sobre o impulso que às vezes tinha de simplesmente andar até O'Brien, anunciar que era inimigo do partido e pedir a ajuda dele. Curiosamente, isso não a espantou como uma coisa precipitada e fora de cogitação a fazer. Estava acostumado a julgar as pessoas pelo rosto, e lhe pareceu natural que Winston acreditasse que O'Brien era confiável com base em uma única centelha dos olhos. Além disso, dava como certo que todo mundo, ou quase todo mundo, odiava o partido em segredo e quebraria as regras se achasse seguro fazê-lo. Mas se recusava a acreditar que uma oposição organizada e difusa pudesse existir. As histórias sobre Goldstein e seu exército clandestino, ela falou,
eram simplesmente um monte de lixo que o partido tinha inventado para os próprios objetivos, e nas quais você precisava fingir que acreditava. Perdeu a conta de quantas vezes, nos comícios do partido e em demonstrações espontâneas, gritara com toda a força pela execução de pessoas cujos nomes nunca tinha ouvido e em cujos supostos crimes jamais acreditou. Quando havia julgamentos públicos, Júlia assumia seu lugar no destacamento da Liga Jovem, que rodeava os tribunais desde cedo até à noite, entoando a intervalos: morte aos traidores. Durante os 2 minutos de ódio, sempre superava os demais nos gritos insultuosos contra Goldstein. Ainda assim, tinha apenas uma pálida ideia de quem fosse Goldstein e de quais doutrinas ele supostamente representava. Ela crescera depois da Revolução e era jovem demais para se lembrar das batalhas ideológicas dos 50 e 70. Um movimento político independente estava fora de sua capacidade de imaginação e, de todo modo, o partido era invencível. Existiria sempre e seria sempre o mesmo. Você só podia se rebelar contra ele por meio de desobediências secretas ou, no máximo, por atos isolados de violência, como matar alguém ou explodir alguma coisa. Em alguns aspectos, Julia era muito mais perspicaz do que Winston e muito menos influenciável pela propaganda do partido. Uma vez, quando ele por acaso mencionou a guerra contra a Eurásia, ela o assombrou dizendo casualmente que, em sua opinião, não estava ocorrendo uma guerra. As bombas que todos os dias caíam em Londres eram provavelmente disparadas pelo próprio governo da Oceania, só para manter o povo com medo. Aquela era uma ideia que literalmente jamais ocorrera a Winston. Julia também despertou uma certa inveja nele ao contar que durante os 2 minutos de ódio, sua maior dificuldade para evitar explodir em uma gargalhada. Mas questionava os ensinamentos do partido apenas quando eles de algum jeito impactavam sua própria vida. Com frequência estava pronta a aceitar a mitologia oficial, apenas porque a diferença entre verdade e falsidade não lhe parecia importante. Acreditava, por ter aprendido na escola, que o partido inventara os aviões. Em seus dias de escola, Winston se lembrava, no final dos 50, era apenas o helicóptero que o partido alegava ter inventado. Uma dúzia de anos mais tarde, quando Julia estava na escola, o partido já reivindicava o avião. Dali a mais uma geração estaria reivindicando a invenção do motor a vapor. E quando Winston contou que os aviões já existiam muito antes que ele próprio nascesse e bem antes da Revolução, o fato pareceu indiferente a Julia. Afinal, que importava quem tinha inventado o avião? O choque foi maior quando ele descobriu, através de um comentário casual, que ela não se lembrava de que a Oceania, 4 anos antes, tinha estado em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia. Era verdade que Julia considerava a história da guerra uma farsa, mas aparentemente nem mesmo notara que o nome do inimigo tinha mudado. Pensei que sempre estivemos em guerra com a Eurásia, ela disse vagamente. Isso o assustou um pouco. A invenção do avião datava de muito antes do nascimento dela, mas a troca do inimigo na guerra ocorrera apenas 4 anos antes, bem depois de Julia já ser adulta. Debateu com ela sobre isso por talvez 1/4 de hora. No fim, conseguiu forçar a memória de Julia para o passado, até ela se lembrar indistintamente de uma época em que a Lestásia e não a Eurásia tinha sido o inimigo. Mas o assunto ainda lhe parecia desimportante. Quem se importa? Comentou impaciente. É sempre uma maldita guerra depois da outra, e seja como for, todo mundo sabe que as notícias são todas mentirosas.
Algumas vezes ele conversava sobre o departamento de registros e as falsidades descaradas que cometia ali. Coisas assim não pareciam horrorizá-la. Ela não sentia o abismo se abrindo sob seus pés ao pensar em mentiras se tornando verdades. Winston contou a história de Jones, Aronson e Rutherford, e o pedaço de papel importantíssimo que certa vez tivera entre os dedos. Não a impressionou muito. No começo, inclusive, ela não captou o fato. Eles eram seus amigos? Não, nunca os conheci. Eram membros do núcleo do partido. Além disso, eram homens muito mais velhos do que eu. Pertenciam aos velhos tempos, antes da Revolução. Eu mal os conhecia de vista. Mas então por que se preocupar? Pessoas são assassinadas a toda hora, não são? Ele tentou fazê-la compreender. Esse foi um caso excepcional. Não era só uma questão de alguém ser morto. Você percebe que o passado vem sendo extinto? Se algo sobrevive em algum lugar, em uns poucos objetos sólidos sem palavras associadas a eles, como aquele pedaço de vidro. Nós não sabemos quase nada sobre a Revolução e os anos antes da Revolução. Cada registro foi destruído ou falsificado. Cada livro foi reescrito. Cada quadro foi repintado. Cada estátua, rua e edifício teve seu nome trocado. Cada data foi alterada. E esse processo continua dia a dia e minuto a minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente infinito no qual o partido está sempre certo. Sei, é claro, que o passado é falsificado, mas nunca me seria possível provar isso, mesmo sendo eu a fazer pessoalmente a falsificação. Depois que a coisa é feita, jamais resta alguma evidência. A única prova está dentro da minha cabeça, e não tenho a menor certeza de que outro ser humano compartilhe minhas lembranças. Apenas naquela única circunstância, em toda a minha vida, tive uma evidência concreta e real depois do evento, anos depois dele. E que bem isso fez? Bem nenhum, porque joguei o documento fora alguns minutos depois. Mas se a mesma coisa acontecesse hoje, eu guardaria. Bem, eu não. Estou mais do que disposta a correr riscos, mas apenas por uma coisa que vale a pena, não por pedaços de jornal velho. O que você poderia ter feito mesmo que tivesse guardado? Não muito, talvez, mas era uma evidência. Poderia ter plantado algumas dúvidas aqui e ali, supondo que eu tivesse ousado mostrar para alguém. Penso que não poderemos alterar alguma coisa durante nossa vida. Mas podemos imaginar pequenos focos de resistência brotando, pequenos grupos de pessoas se unindo, crescendo aos poucos e até deixando para trás alguns registros, de modo que a próxima geração possa continuar de onde nós paramos. Não estou interessada na próxima geração, querido. Estou interessada em nós. Você só é rebelde da cintura para baixo, ele zombou. Júlia considerou aquilo brilhante e sagaz e atirou os braços em volta dele, deliciada. Nos desdobramentos da doutrina do partido, ela não tinha o menor interesse. Sempre que Winston começava a falar sobre os princípios do Socking, o duplo pensar, a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva, e a usar palavras em novo idioma, ficava entediada e confusa e dizia que nunca tinha prestado nenhuma atenção a nada daquilo. Já se sabia que era tudo besteira. Então, por que se preocupar? Ela tinha noção de quando aplaudir e de quando vaiar. E era só isso que precisava. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Se ele insistia em falar desses assuntos, Júlia tinha o hábito desconcertante de adormecer.
Era uma dessas pessoas que conseguem dormir a qualquer hora e em qualquer posição. Conversando com ela, Winston percebeu como era fácil exibir uma aparência de ortodoxia e, ao mesmo tempo, não ter a menor noção do que a ortodoxia significava. De certa forma, a visão de mundo do partido se impunha com mais sucesso sobre pessoas incapazes de entendê-la. Essas pessoas podiam ser levadas a aceitar as mais flagrantes violações da realidade, porque nunca compreendiam totalmente a enormidade do que era exigido delas. E não estavam interessadas o bastante nos acontecimentos públicos para perceber o que acontecia. Pela falta de entendimento, elas permaneciam sãs. Simplesmente aceitavam tudo o que lhes era empurrado goela abaixo, e não lhes fazia mal, porque não deixava resíduo, assim como um grão de milho passa sem ser digerido pelo corpo de uma ave. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.